Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? Após a derrota contra o Independente Del Valle, né? Deu 1 a 0 pela Recopa, tem o jogo de volta do dia 28 no Maracanã. Flamengo, antes disso, tem um confronto contra o Botafogo, jogando em Brasília, né? Flamengo deve colocar o time alternativo, mas de acordo com o site gol.com, o Vitor Pereira deve repensar essa escolha. Então, o Flamengo, querendo ou não, pode entrar sim como time titular durante o Clássico, né? Isso é uma notícia do site gol.com.br, né? E o Vitor Pereira pode mudar de ideia e colocar o time titular, né? Pode. Então, vambora reger mais uma notícia aqui sobre o nosso Flamengo, né? Após esse... Não chega a ser um vexame, mas uma nova derrota do Flamengo. Mais gols sofridos pelo Flamengo contra o Del Valle. E agora já penso no Clássico, no sábado, contra o Botafogo, né? É isso aí, tamo junto. Deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Créditos a ESPN Brasil. Liga na descrição como crédito e vambora para o vídeo. Valeu! Na tela pra gente os números do Flamengo em 2023. 8 jogos no Campeonato Carioca, 6 vitórias e 2 empates. Um aproveitamento de mais de 83%. 20 gols marcados para 8 gols sofridos. Em outros campeonatos, são 4 jogos. 1 vitória apenas e 3 derrotas. Um aproveitamento de 25%. 9 gols marcados e 10 gols sofridos. Ainda não teve nenhum clássico no Campeonato Carioca, mas os clássicos vêm nessa sequência entre jogos da Recopa Sul-Americana. Cícero Melo chegando ao nosso Sport Center agora, em definitivo, Cícero, para trazer mais informações desse Flamengo que já voltou para casa, voltou com essa derrota e a coisa vai ficando mais quente por aí, hein, Cícero? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Glaucia. Você mostrou os números aí na tela e são preocupantes, porque as 3 derrotas que o Flamengo sofreu nessa temporada foram em 3 jogos decisivos. Para o Palmeiras, lá na semifinal do Mundial no Marrocos, e agora nesse primeiro jogo da Recopa Sul-Americana para o Independiente Del Valle. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo de errado, que o Flamengo não está conseguindo, em jogo decisivo, jogar o seu verdadeiro futebol com o potencial que esse time tem. O que acontece? Com essa derrota de 1 a 0, o Flamengo no Maracanã na próxima terça-feira vai ter que vencer por 2 gols de diferença no tempo normal para sair campeão da Recopa Sul-Americana. Se vencer por apenas 1 gol, vamos ter prorrogação e, se continuar a empatar, pênaltis, né? E se o Flamengo empatar ou perder, né, o Flamengo estará mais uma vez perdendo uma competição internacional importante para a sua torcida. A coisa não está fácil. E para piorar, ainda tem no meio um jogo da 9ª rodada da Taça Guanabara, Campeonato Carioca, em que o Flamengo lidera com 20 pontos ganhos e o Botafogo é o vice-líder com 16, justamente o clássico, lá em Brasília, no sábado, estádio Mané Garrincha, entre Flamengo e Botafogo. Tudo indica, tem praticamente certeza, que vai ser um time reserva, um time de garotos, até porque o Flamengo não perde a liderança, mesmo que perca o jogo, e tem esse jogo de terça-feira que é muito mais importante. O Flamengo chegou de manhã, alguns torcedores hostilizaram, né, criticaram o time, falaram com o Landim o que está acontecendo com esse time que não consegue jogar em jogos importantes, né? Vamos começar ouvindo, primeiramente, o Everton Ribeiro, que falou no desembarque, o único jogador, o capitão da equipe, que falou com a imprensa a respeito dessa derrota rubro-negra. Acho que são decisões que é no começo de temporada, onde está todo mundo ainda voltando à sua melhor forma, é um novo trabalho. Lógico que com essa pressão ganhando é muito mais fácil, né? A gente consegue trabalhar mais tranquilo, mas estamos no Flamengo, a gente sabe da importância que é cada jogo, temos que voltar a vencer, não é normal a gente oscilar tanto e não vencer, né? O que a gente mais precisa agora é jogar o clássico e ganhar, para a gente poder em casa ter a tranquilidade e ir para cima, fazer o que a gente sabe, para poder conquistar esse título que a gente tanto espera, tanto estamos trabalhando e temos que ser melhores. É isso que a gente tem que fazer para suportar essa pressão. A gente sabe que é um time que tem bastante jogador, já conhece o Flamengo, e a gente sabe que tem que fazer melhor para poder voltar a vencer.
Tá, então, o capitão Everton Ribeiro. Será coincidência? Sempre quando o Flamengo chega de derrota em jogo importante, o único que fala é ele e é o escolhido para falar. Por quê? Tem esse discurso tranquilo, sempre de motivando a torcida, achando que tudo pode melhorar, né? É sempre o Everton Ribeiro. Nunca bota, por exemplo, o Gabigol, porque a gente não sabe o que o Gabigol vai falar depois de uma derrota, né? E ele ainda tem um problema que o Pedro saiu com dores musculares aos 18 minutos do segundo tempo, dores na coxa, não se sabe se vai se recuperar para terça-feira, e é um jogador fundamental para o Flamengo. E os outros que foram desfalques no primeiro jogo, Léo Pereira, zagueiro, lesão na coxa direita, Felipe Luiz, lateral esquerdo, lesão, fascite plantar no pé direito, Gerson, que é muito importante também, o meia, dores no tornozelo direito, e 2 reservas, o Hugo Souza, goleiro, e o Marinho, atacantes, ele não sabe com quem vai poder contar para reforçar esse time para terça-feira. Boa, Cícero. Beijão pra você. Agradeço aí aos torcedores que também participaram. A gente vai até repercutir, que a gente já foi comentando aqui alguma coisa do que eles falaram. Antes, só coloca na tela aí pra gente ver a sequência do Flamengo entre um jogo e outro, e depois também desse segundo jogo de Recopa Sul-Americana. Olha a vida aí, ó. Teve o jogo de ontem, aí tem o Botafogo no sábado pelo Campeonato Carioca, o Del Valle na terça-feira, esse jogo de volta, e depois Vasco e Fluminense na sequência do Campeonato Carioca. A vida não é fácil. O torcedor falou ali pra gente, impressão no jogo de terça-feira, e a pergunta é, pra quem? Talvez essa pressão maior, né, que a gente vai ver nesse Maracanã. O outro também ali falando desse sentimento de, o Vitor Pereira ainda tá devendo. Só o Vitor Pereira ainda tá devendo, amigos? Ou é esse Flamengo de início de temporada que, embora seja um trabalho novo, aquilo que a gente fala todo dia, mas podia já apresentar algo a mais? Não, já era para o Flamengo estar apresentando mais. Ele não mostrou evolução coletiva, né? Você tem 2 meses aí, mais ou menos, de trabalho do Vitor Pereira e a gente não tem virtudes da equipe. A equipe pressiona bem o adversário sem a bola? Não. A equipe joga próxima? Ela é compactada? Não. O sistema defensivo mostra solidez? Não. O meio-campo está conseguindo ser meio-campo de imposição que envolve o adversário? Também não. Os pontos positivos que a gente está conseguindo enxergar, principalmente, legado do Dorival, dupla de ataque, que funciona em vários momentos. Ontem não funcionou, mas durante a temporada a gente tem visto o Gabigol e Pedro fazendo gols e decidindo. Eu acho que o Vitor Pereira, ele tem uma parcela de culpa. De fato, o time não evoluiu ainda, né, coletivamente, mas tem muita coisa que está ficando por baixo do pano. A direção do Flamengo tem muita culpa para mim. Num planejamento que deu 42 dias de férias para os jogadores, quando você tem um início de temporada com vários títulos importantes, né, para você disputar, a pressão já é muito grande. A troca do Dorival, como aconteceu, e a escolha, né, pelo Vitor Pereira. Você perde 2 jogadores importantes da última temporada na estrutura da equipe. O João Gomes, que equilibrava muito o time, principalmente sem a bola, né, se doava muito. E o Rodinei, você não teve ainda uma reposição de característica. Óbvio que o elenco é muito bom. Com esse elenco ele pode jogar mais. Mas na característica desses 2 jogadores, eu acho que o Flamengo não tem uma reposição. E tem uma coisa que está me incomodando. Sendo muito sincero, já estou até para falar isso tem bastante tempo. Cadê a direção do Flamengo? A culpa é só do Vitor Pereira? Porque, por enquanto, só ele está tomando pancada. Só ele é o protagonista no momento das críticas. Cadê a direção para aparecer e dar o respaldo? Falar, esse é o nosso técnico. Tem que aparecer, porque a gente só está vendo o telhado de vidro do português, do Vitor Pereira. E tem muita coisa para ele administrar sozinho. E eu acho que a direção tem culpa também nessa situação que o Flamengo está vivendo agora. Eu vou na linha do meu xará. A gente vê o Everton Ribeiro toda hora dando entrevista, né, explicando, claro, como capitão, só que tem uma hierarquia num clube. O capitão, ele está dando uma hierarquia em relação aos jogadores. Agora, acima dele tem o presidente, tem o vice-presidente, tem o diretor de futebol, tem o treinador. Então, é ruim quando fica assim, muito exposto, porque o Fernando usou a palavra, né, a culpa é da direção. Eu vou usar outra palavra, assim, um pouco mais tranquila, né? A responsabilidade de tudo que está acontecendo é da diretoria do Flamengo. Sim. A diretoria do Flamengo que tomou a iniciativa de não renovar com o Dorival. A diretoria do Flamengo que tomou a iniciativa de fazer a programação. A diretoria do Flamengo que tomou a iniciativa de contratar o treinador. A diretoria do Flamengo que fez a movição de mercado. Saiu o João Gomes, entrou o Gerson. Então, assim, tudo é responsabilidade da direção. Óbvio, não só dela. Isso depois vem num efeito cascata em cima do diretor. E dos jogadores também, porque a gente não consegue ver, que nem o Fernando falou, a gente não consegue ver muitas coisas no time do Flamengo, né? A gente acha,
Acho que a maioria das pessoas entende que o Flamengo é um time de controle de jogo. Até pelas características dos seus volantes, dos seus jogadores, ele tem que ter a bola. Então ele controla o jogo através da posse de bola. E a gente não está vendo isso. E assim, às vezes a gente só dá valor a determinadas peças quando perde. O atacante, os atacantes são sempre muito valorizados. Agora, outras peças que são, às vezes, tidas como invisíveis, como um primeiro volante, como o João Gomes, um zagueiro, um goleiro, só se dá a devida atenção quando a gente perde. Aí a gente sente a falta. Então, assim, o Flamengo, eu acho que está... É começo de temporada, mas nem tanto assim, já está indo para quase 2 meses, né? E é um conjunto de fatores, né? Os jogadores também não estão tecnicamente desempenhando bem, e isso aí vem numa esteira da parte tática, da parte física. A parte física está muito abaixo. Então, aí... O individual também prejudicando o coletivo. Demais. A gente não vê o desempenho individual e aí o coletivo. A gente não consegue apontar também, um fator, né? Mas que o Flamengo está em subrendimento, isso é nítido. Para a gente fazer um recorte do jogo de ontem, alguns números até que chamam a atenção. Vamos ver. Os jogos com mais finalizações sofridas pelo Flamengo nos últimos 10 anos, isso tirando o estadual. A gente trouxe contra o León, Libertadores de 2014, e também contra o São Paulo, Copa do Brasil de 2022. Mas o de ontem, contra o Del Valle, foram 27 finalizações sofridas. Exatamente, principalmente no segundo tempo, né? O Flamengo até conseguiu sustentar um pouco melhor defensivamente na primeira etapa. Óbvio, não dá para rasgar a questão da altitude, ela existe. Não é o pior cenário de altitude, como por exemplo em jogos na Bolívia, mas ela existe. E aí tudo escancara, né? O que o Praz estava falando. O que está acontecendo com o Flamengo agora? Ele tem um problema tático, ele tem um problema técnico. Vou dar o exemplo de um jogador. Eu estou vendo a pior fase do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Está abaixo tecnicamente. E principalmente esse Flamengo já estava mostrando um problema físico muito grande em jogos do Carioca, em jogos de Supercopa, né? E aí isso tudo fica escancarado em altitude, contra um adversário que é forte, organizado, um projeto esportivo muito consolidado do Del Valle, bicampeão do Sul-Americana, chegou em final de Libertadores em 2016, então é um time que joga junto há muito tempo, que tem ideias muito bem definidas. Acho que isso tudo ficou retratado dentro do campo. Uma equipe que tem problemas coletivos, uma equipe que tem muitos problemas de planejamento, e aí a responsabilidade da direção do Flamengo, e um Vitor Pereira que não está conseguindo encontrar soluções. Acho até, o Glaucio, que o Flamengo saiu no lucro. 1-0 não retratou muito o que foi, principalmente a segunda etapa, né? Poderia ter sido pior. Já acho que vai ser difícil reverter, dá para reverter, mas não vai ser um jogo fácil. Se Del Valle é uma equipe bem organizada. Só vou dar uma boa notícia. Pelo menos, né? A gente deu aqui um panorama geral. Acho que a boa notícia de ontem foi a atuação do Vidal. O Vidal foi muito bem, foi o melhor jogador do Flamengo, dominante, né, nos duelos ali na marcação, um cara que se entregou muito bem dentro de campo. E eu acho que até seria a opção ideal para jogar ali com o Thiago Maia nessa segunda partida. Nesse contexto, né, Praz, essa decisão de Recopa Sul-Americana toma uma proporção muito grande, né? No meio do caminho tem o clássico, o Everton falou na entrevista, na importância de também jogar um clássico, quer dizer, o Vitor Pereira também não vai poder escalar um time muito alternativo para esse clássico, porque isso acaba pesando, mas uma conquista de Recopa que agora também tem um outro tamanho. O Cícero tocou num ponto ali, né, que o Flamengo em jogos decisivos não tem performado bem, né? Mas eu acho que não é nem pela questão de serem jogos decisivos, mas é pela questão da qualidade dos adversários. O Flamengo, quando pegou adversários de qualidade boa, né, uma qualidade um pouco maior, ele encontrou muitas dificuldades. E assim, se a gente olhar o cenário do Flamengo, né, pegar o contexto todo, pegar os jogos que tiveram antes, Palmeiras, Mundial, agora Del Valle, um jogo no meio contra o Botafogo, que é um clássico, né, nesse novo momento do Botafogo. Aí depois o segundo jogo decisivo contra o Del Valle e depois uma sequência absurda. Então, assim, é o tal da ou vai ou racha, né? É uma semana, é uma sequência de jogos muito complicada. Mas, assim, para jogadores, para um clube do tamanho do Flamengo, para jogadores do quilate do Flamengo, eu acho que eles não estão lamentando, não. Pelo menos, assim, é o que eu penso. Eles estão aproveitando o momento porque é muito bom, cara, tu jogar decisões, tu jogar clássicos. Então, assim, é um momento bom até vendo a situação que eles estão passando. Uma situação de desconfiança. E assim, daqui para terça-feira, é difícil imaginar que o Vitor vai conseguir fazer alguma coisa muito diferente, até pelo pouco tempo de trabalho, pelo clássico no meio, que vai ter que dividir o grupo. Então, assim, o Flamengo tem chances, totais chances de reverter o placar, mas eu acho que o ponto fundamental vai ser o ambiente criado pela torcida, né? Que a gente torce que no primeiro momento que não seja
um ambiente de pressão contra o Flamengo, né? Mas contra o adversário, óbvio que depois se não conseguir o resultado, isso é mais do que natural. Mas eu acho que o ponto fundamental vai ser o ambiente criado pela torcida do Flamengo, porque dentro de campo tem muito pouco tempo para fazer alguma coisa diferente. Então, é isso aí. Mais um vídeo aí. O que acontece, né? Após essa derrota do Flamengo contra o Del Valle, óbvio que o clima dentro do clube não está legal, né? Pelo simples motivo que perdeu mais um jogo, mas tem tudo para reverter, né? A notícia que eu acabei de ver quase agora é que todos os ingressos referente ao jogo de volta contra o Del Valle no Maracanã, dia 28, nessa terça-feira agora que tá vindo aí, dia 28, já foram vendidos. Então todos os ingressos já foram vendidos. Então, querendo ou não, a confiança da torcida está muito alta para uma reversão de placar, porque um placar baixo, um placar mínimo de 1-0, o Flamengo tem sim todas as condições de conseguir reverter no Maracanã, mesmo não apresentando aquele futebol que a gente deseja, né? Ou pelo menos um futebol que não leva muitos gols, entendeu? Um futebol estável que o Flamengo não chega a apresentar esse ano, né? O futebol mais ou menos que o Flamengo apresentou foi contra o Palmeiras, mas mesmo assim perdeu, né? O sistema defensivo ali falhou demais, né? E o ataque salva como sempre, né? Então é aquilo. Antes disso, né, tem o Botafogo agora, deve colocar o time alternativo, mas de acordo com algum site de notícias referente ao Flamengo, que acompanha o Flamengo, o Vitor Pereira já cogita já, né, em colocar o time titular contra o Botafogo. Cogita. Ainda não é nada certo, mas eu acho que ele, nesse quesito dele pensar, ele pode até pensar, mas acho que colocar já é outra história, né? Porque viagem para Brasília, depois retorna. O jogo pode ter algum desfalque, né? Algum jogador sofrer lesão durante o jogo contra o Botafogo. É um jogo pegado, pode haver desgaste não só da viagem, mas durante o jogo também. Então aquilo. Eu acho que a melhor escolha do Vitor Pereira mesmo é mesclar o time, colocar um time alternativo. Deve colocar sim, na minha visão, alguns titulares, mas não o Pedro. O Pedro, que saiu com um desconforto muscular, né, no jogo da Recopa contra o Del Valle lá em Quito. Ele saiu, realizou exames, não deve ser nada grave, ainda não, o Flamengo ainda não divulgou, eu vi ainda, não divulgou o que aconteceu com ele. Até o momento, do jornalista que acompanha o clube, o Flamengo dentro do clube, disse que ele está fazendo tratamento intensivo e ele possivelmente não deve preocupar para o jogo de volta. Então, menos mal. E é aquilo. O Flamengo vai conseguir reverter, na minha visão. Tem tudo para conseguir reverter. Mas antes disso, né, tem um clássico contra o Botafogo aí, que se eu não ganhar ou não jogar ou jogar mal, pode até não ganhar um empate, mas para empatar tem que apresentar um bom futebol. Porque aquilo, na minha visão, esses clássicos e a Recopa, agora a decisão, jogo de volta, é um estopim para gerar uma crise muito grande no Flamengo. Eu creio que o Marcos Braz não deve demitir o Vitor Pereira caso perca a Recopa, entendeu? Porque seria idiotice ou infantilidade, né? Ou falta de planejamento que aconteceu, na verdade, do Marcos Braz demitir o Dorival ou não renovar com o Dorival, né? Que acabou não renovando. E depois de 2 meses, dois meses e meio mais ou menos, demitir o Vitor Pereira. Então, o Marcos Braz, ele sempre fala, ele sempre comenta, né, Marcos Braz, sempre tenho a minha convicção, né, essa convicção do Marcos Braz de trocar de técnico, caso ele perca a Recopa e vai mal nos clássicos, né, ele tem que manter sim a sua convicção, porque querendo ou não, é o nome dele que tá em jogo, e principalmente o nome do Flamengo, né. Então é aquilo, essa convicção que o Marcos Braz teve, a total convicção que ele teve de trocar o Dorival pelo Vitor Pereira, ele vai ter que ter a convicção de manter o técnico. Ele já prometeu isso na época do Rogério Ceni, que pularia de avião junto com o Rogério Ceni, que acabou não acontecendo, né? O Rogério Ceni pulou sozinho e o Marcos Braz ficou lá no avião lá. Então aquilo. Vamos ver, caso o Flamengo não conquiste essa Recopa, o Marcos Braz vai ter essa convicção mesmo de manter o trabalho, porque a pressão vai ficar uma pressão absurda e o clima dentro do clube vai ficar um clima horrível, né? E a pressão, a crise, vai ser escancarada, né? Entendeu? Então, precisa sim
de ganhar essa Recopa. Eu confio que o Flamengo consegue ganhar essa Recopa aí, pelo menos por 3-1, para dar uma tranquilizada no ambiente. O Flamengo tá precisando, né? E vai precisar de um bom futebol, né? Tamo junto e é nóis. Valeu!